Olá maltinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para falar sobre o mangá Re:Zero, que é um mangá que infelizmente está em hiatus, mas apesar de tudo e apesar de provavelmente não ter um final, se calhar, provavelmente, acho que vale a pena muito lerem, mesmo que seja pelos 40 e poucos capítulos que tem, porque é uma obra que eu gosto bastante. É muito parecido com o Hyouka, só que é um Hyouka com poderes, basicamente. O mangá já é, de certa forma, antiguinho, ok? Porque ele tem tido vários hiatos ao longo do tempo e daí também não tem muitos capítulos. A arte no início não é assim tão boa, mas ela vai melhorando. De qualquer maneira, eu vou falar sobre isto. Eu sei que já dei aqui um apanhado muito rápido, mas é para também dar uma introdução, por assim dizer. E o ano novo está aí a chegar. Eu não sei se este vídeo vai ser postado depois ou antes, porque eu tinha dito que provavelmente poderia não haver um vídeo, mais um vídeo antes do ano novo. Talvez haja, vai depender de quanto tempo é que eu demorar a editá-lo. De qualquer maneira, se vocês querem então ouvir sobre este mangá, que é uma coisa diferente, vá por assim dizer, embora seja parecido com o Hyouka, mas não há muitos deste tipo, acho que vale a pena, acho que tem elementos que são muito interessantes e vocês devem estar a perguntar, já falei tanto, mas não falei nada, não é mesmo assim? É um pouco isso. Portanto, Re:Zero é parecido com Hyouka na sua premissa, só que aqui temos um bocado uns poderes que tem a ver com a íris, tem a ver com o olho, que é basicamente o que as pessoas conseguem ver, desde, por exemplo, detector de mentiras, vários tipos de poderes que sejam relacionados com a visão e de ver dentro do escopo do que conseguimos detectar, ok? Só que o nosso protagonista não tem qualquer tipo de poder. Sim, eu sei, é algo bastante comum, tipo Boku no Hero, é verdade, mas ele aqui não ganha poder. Ele aqui efetivamente não tem poder, não tem nenhum, consegue ver nada, né? Basicamente isso, e por causa disso, né, ele acaba por ser basicamente vítima de bullying, acaba por ser basicamente posto de lado, porque lá está, foge das normas da sociedade, foge das normas da escola, e claro, naquelas idades os miúdos, ainda por cima, são normalmente mais complicados, e ele sendo diferente, por assim dizer, acaba por sofrer um pouco disso e, tendo em conta toda essa situação, ele meio que se abstém um pouco de se envolver com as pessoas. Um bocadinho parecido com o nosso Oreki de Hyouka, embora ele não fosse por sofrer bullying, mas sim por uma opção apenas dele, que é uma pessoa que não se quer dar com quase ninguém. Em contrapartida temos a nossa protagonista, que tem poder, obviamente, como todos os outros. O poder dela é basicamente, quando ela pensa em alguma coisa, ela consegue ver se essas pessoas, para quem ela está a olhar, se elas têm a capacidade de resolver os problemas que ela pensa. Tipo, uma coisa assim do género. Ela vai aparecer tipo uma roda, um círculo ou um X. Imagina, se ela pensa do género, será que ele consegue rematar a baliza e marcar golo? Por exemplo, este não faz muito sentido, mas por exemplo, vai aparecer um círculo nos que supostamente conseguem e nos que não conseguem, ok? Neste caso, qual é que é a grande missão da nossa protagonista? É encontrar o presidente estudantil. Sim, ela basicamente anda a tentar encontrar o presidente estudantil, só que basicamente todos aparecem com X. E então ela acaba por se juntar ao nosso protagonista, que é alguém bastante inteligente, que tem uma percepção bastante diferente da maioria das pessoas, porque o facto de não ter poderes e não estar propriamente introduzido dentro daquela sociedade da escola e tudo mais, acaba ele por ter uma maneira de pensar bastante diferente do resto da malta que tem estes poderes da íris, né? E então o facto dele não ter isso faz com que ele seja uma personagem diferente e que se sinta as coisas de maneira diferentes. E além de ser bastante perspicaz, bastante resolver problemas, lembra o quê? Lembra o Sr. Ore aqui novamente. E a nossa protagonista, a Kyoko, também tem bastantes parecências com a Chitanda, no sentido em que ela meio que forçou, entre aspas, o nosso protagonista a fazer isso, de certa forma. Mas de qualquer modo é bastante dinâmica a maneira como eles interagem e acabam por se ajudar um ao outro. De certa forma, a maneira como ele, por assim dizer, ser diferente faz com que ele tenha, lá está, como eu tinha dito, uma percepção diferente, mas ao mesmo tempo o autor não tenta fazer com que só ele é que vê as coisas de maneira mais tipo deprimentes, mais tipo de um ponto de vista negativo. Não, eu acho que o autor passa muito bem aquela sensação de que todas as outras pessoas, mesmo com os poderes que têm, também têm os seus problemas, os seus dilemas, e isso acaba por fazer com que o nosso protagonista acabe por não ser tão alienado quanto inicialmente eles pensavam. Ou seja, o autor aos poucos vai desenvolvendo todas as outras personagens, de modo a que, na verdade, vamos a ver, e se calhar o protagonista nem é assim tão alienado da sociedade quanto isso, apenas não tem o poder, né? Claro que os poderes dão percepções diferentes, às vezes criam problemas,
porque nós não temos só os nossos dois protagonistas, temos um grupo maior, ok? Outras personagens secundárias que também são bastante engraçadas, tipo a Asahi, que é de cabelo vermelho, tipo o amigo Ijari, não sei se é assim que se pronuncia, mas de qualquer maneira, eu há bocado disse Kyoko, mas ela é Kyoki, tem um i no final, eu disse mal o nome, mas é Kyoki, ok? E portanto, de certa forma, as personagens são muito interessantes e também parte do carisma da história e como levantam a história, mas então o objetivo da nossa protagonista feminina, da Kyoki, é então arranjar então este presidente estudantil e para isso usa então o nosso protagonista, entre aspas, e eles vão acabando por resolver alguns mistérios, muito parecido com os mistérios de Ryoka, embora aqui às vezes tenham um teor um bocadinho mais dark, por assim dizer. Não é bem dark, mas é um bocadinho mais sombrio. Eu não gosto muito de usar estas palavras sombrio, mas um bocadinho mais sério, pronto. O tom da obra é um pouco mais sério em relação a Ryoka, enquanto que Ryoka é mais um slice of life, com umas coisinhas aqui e ali, uns mistérios aqui e ali mundanos, este é um bocadinho mais sério. Só que ao mesmo tempo é sério, mas nunca passa do escopo do que seria pessoas daquela idade, né? Adolescentes daquela idade, nunca é um drama super avulto, tipo Monster, por exemplo, onde os problemas de repente viram para adultos, não. Mas são coisas assim um bocadinho mais difíceis, se calhar, de resolver em comparação com Ryoka. E a história, lá está, a história não é muito grande porque só temos 40 e tal capítulos, mas acho que vale mesmo muito a pena, porque os mistérios são instigantes, eles realmente têm bastante teor daquela questão de saber o que é que queres ver a seguir, né? E faz-vos ler o próximo capítulo, e o próximo capítulo, e o próximo capítulo. Infelizmente não temos muitos, mas realmente faz. A arte é uma coisa que melhorou bastante ao longo do tempo, sem dúvida. Se vocês compararem principalmente os covers, principalmente o primeiro e o segundo, com o resto, vão ver essa diferença, porque lá está, houve hiatos pelo caminho, está em hiatos neste momento, mas realmente a arte é algo que evolui bem e é bastante distinta, vocês conseguem bastante distinguir as personagens entre si. E dentro desta proposta, né, onde temos assim um tom um bocadinho mais de mistério, um bocadinho mais sério, com algumas coisas a ser resolvidas, esta questão do protagonista de estar de parte e aos poucos ir realmente começando a socializar mais com pessoas, fazendo amigos e tudo mais, acho que isso acaba por ser bem uma história, de certa forma, um enredo um pouco normal, né, de certa forma até genérico, só que a maneira como é executado e a ideia dos poderes serem por causa dos olhos, né, de ver, já é por si só um pouco diferente da tropa de poderes, como por exemplo o Kuno Hero, mas acho que vale imensa pena se vocês quiserem um mangá assim um bocadinho diferente. Como eu digo, não vão ter final, pelo menos eu acho que isto já está em hiatos há muitos anos, acho que sim, acho que já está tipo há uns 5, 6 anos em hiatos, mas acho que vale a pena, principalmente, lá está, se quiserem um género, um mangá um pouco diferente, parecido com o Ryoka, principalmente para a malta que gosta de Ryoka, e os protagonistas são os dois parecidos, tanto o Toro como o Makiyuki, são bastante parecidos, com o Oreki e com a Shitanda, acho que este vale imensa pena. Portanto, procurem. E Iris Zero vocês vão encontrar e pronto, eu esqueci de dizer Iris Zero é de facto o facto do protagonista não ter Iris, o poder, ser o zero, né, o Iris Zero, não ter qualquer tipo de poder. Até onde eu li ainda não tinha sido introduzido ninguém, outra pessoa com o facto de não ter o mesmo poder, o que conota que realmente é algo raro e que também é um motor da história que provavelmente poderia ser resolvido no futuro, mas nós não sabemos porque a história está parada. Perto do final a história teve assim, uns twistzinhos do que eu li, assim um bocadinho mais agressivos, entre aspas, um pouco mais picantes, mas não no sentido picante de ecchi, mas sim de apimentar a história, que acho que ficou muito bom, e lá está, a história nunca é algo que seja muito forçado, não, acho que é tudo muito bem cadenciado, com personagens muito tranquilas, que se vê bem, lá está, com estes plotzinhos às vezes um bocadinho mais picantes, mas para quem quer e gosta do género mistério, acho que vale imensa pena. E portanto, eu já falei aqui muitas vezes para quem quer ver, portanto, acho que é isto. Deem vocês uma chance. Eu não quero estar a falar muito, porque senão também chega aquela questão que parece toda a spoilers, e acho que esta é uma história que se vê bem sem spoilers, e vocês vão descobrir as coisas ao longo do tempo. Um pequeno só pormenorzinho para finalizar, que eu lembrei-me agora, o subplot do romance é uma coisa bem trabalhada, é lenta, mas bem trabalhada, nunca se sente forçada, não é algo que seja tipo, que vocês vão achar muito melodramático nem nada do género, acho que é algo que funciona mesmo muito bem e vale imensa pena. O meu nome é Casa, obrigado por terem visto o vídeo até aqui, e espero que tenham um bom ano novo, se isto for lançado antes, se for lançado depois, espero que tenham tido um bom ano novo. Tchau, tchau.